pessoal, tudo bem? Fala. Bem-vindo, Safiri. Valeu. Bem-vindos, bitcoinheiros também. Obrigado. Já Já começou? Já Não. começamos direto. Safiri, Caramba. obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado o convite para participar dos bitcoinheiros. Sendo bem sincero, conheci você escutando o podcast, que aliás ficou muito bom, com o nosso querido Alan. E aí a gente falou, bom, vamos chamar o Safiri para conhecer um pouco do que ele faz, entender um pouco e bater um papo sobre Bitcoin, principalmente. Maravilha, uma honra poder participar aqui com vocês. Sou da audiência assídua aí do programa. Que legal. Coitado. Cuidado. Safiri, quer fazer uma breve introdução sobre você? Como você chegou no Bitcoin? O que seus projetos está fazendo hoje em dia? Eu queria começar do comecinho mesmo. Eu li alguma coisa que em 2014 você trabalhou com algo de Bitcoin Banking. Isso. E você chegou até a comentar que o projeto estava à frente do tempo. Então vamos começar primeiro, você faz uma breve introdução sobre você e vamos começar por esse 2014 aí, Bitcoin Banking. O que era isso? Tá ótimo. Acho que eu vou dar um passo um pouquinho atrás, que é quando eu conheci Bitcoin, né? Eu tinha começado minha carreira profissional no mercado financeiro, tive passagens aí por corretoras, bancos de atacado e bancos de varejo. E ali, meados de 2012, estava insatisfeito e estava explorando ali uma cena de startups que estava começando a se formar em São Paulo, principalmente, né? Tinha um buzz em torno disso. E nessa época, eu estava um dia na minha casa zapeando a finada MTV, caí no programa do Ronaldo Lemos, que falava de tecnologia e outras coisas. E ali foi o meu primeiro contato com o Bitcoin. Ele estava falando sobre os problemas que o Wikileaks estava tendo para receber funding e as doações, né? PayPal, Mastercard, Visa, todo mundo tinha cortado os canais de acesso deles. E aí o Ronaldo, naquela reportagem, estava apresentando esse sistema monetário independente, né? E aí ele falava, era isso, uma rede que funciona de forma independente, que ninguém controla, onde as transações são, ao mesmo tempo, confiáveis e também com um nível de privacidade muito alto. E ali ele citou o que me chamou muita atenção, mas que eu só fui mergulhar mais a fundo um pouco tempo depois para entender efetivamente do que se tratava, que era a questão do sistema da escassez, né, programado naquele protocolo. Aquilo me chamou a atenção, né, eu estudei economia, tinha aí alguma familiaridade com economia monetária, e aquele aspecto me chamou a atenção, né, porque em tese é o mundo perfeito, você tem um sistema monetário 100% controlado por software, imune a intervenções externas, em tese você consegue programar ali um sistema monetário muito mais eficiente do que o sistema de metas de inflação ou qualquer outro instrumento que exista para balizar, no fim do dia, o que deve ser, né, a missão de um sistema monetário, que é preservar o poder de compra. Então tá bom, vamos lá, isso é 2012, né? Fiquei com aquilo no radar, mas ainda não me envolvi efetivamente. Aí em 13 começou ali os primeiros rallies, né? E aí os saltos de preço que começavam a gerar algum buzz na internet. Quando estava mais ou menos ali nos seus $80, eu falei assim, eu vou pingar algumas fichas nessa história, vamos ver o que acontece. Na época era uma bagunça no Brasil, tinha alguns fóruns, grupos de Facebook. Na época eu acabei fazendo uma transferência para um desconhecido que eu nunca mais vi. Ele acabou acreditando o saldo para mim na minha conta do MTGOX e eu converti esse saldo em bitcoins e comecei a fazer minhas primeiras operações. Eu peguei aquela perna do rally que chegou nos quase 1.200, não tive a paciência de esperar até os 1.200, fui realizando antes, mas ali já tinha sido picado pela mosquinha, né? Aí a gente corre para 2014, teve aí, na minha opinião, um outro evento que foi muito marcante do porquê que eu decidi trabalhar com isso. Houve a primeira conferência de Bitcoin do Brasil, abril de 2014, em Florianópolis. Eu já estava interagindo nos grupos, nos fóruns, eu estava na minha casa, eu falei assim, vou lá, vamos ver quem são os outros caras que estão envolvidos com isso no Brasil.
foi uma experiência bastante interessante, para dizer o mínimo, né? Foi um dos dias que eu hoje posso dizer que eu constituí algumas das relações que eu carrego até hoje nesse mercado, né? Foi quando eu conheci o Fernando Urit, João Paulo Oliveira, algumas outras pessoas que estão até aí hoje no ecossistema, e também já foi também o meu primeiro contato com o quanto o meio cripto é propício para atrair picaretas, né? Nessa conferência já tinha ali, acho que talvez o primeiro grande cripto scam brasileiro sendo divulgado, que era o Hash Dollar. Era uma cripto lastreada em dólar, cujo valor se dava pelos estoques de diamantes custodiados pelo emissor, né? Uma história sem pé nem cabeça, não parava em pé de nenhum. E o autor do projeto fez a apresentação do projeto nessa conferência. E acabou sendo desmascarado ali na hora pelas pessoas. E aí gerou um certo zum na comunidade, porque já tinha gente minerando aquilo, eles já tinham um acordo para listar o token numa exchange. É basicamente uma pré-temporada do... um ICO das antigas. Exato, foi uma pré-temporada daquela loucura que a gente viu em 16, 17. E aí, o que aconteceu? Nessa conferência, eu percebi duas coisas. Já existia gente trabalhando com isso no Brasil, então tinha ali um mínimo de massa crítica. Mas dois, era um mercado absolutamente carente, né? Não existia nem nada de infraestrutura de produtos e serviços naquele momento. Então, comecei a pesquisar um pouco mais, ver alguns modelos de fora, e eu acabei sendo apresentado para o Ryan Zuder, que inclusive foi um dos cofundadores do Polychain Capital, né? Que, na minha opinião, acho que é um dos fundos cripto mais interessantes aí, do ponto de vista da tese, pelo menos, né? Do Olaf Korston-Lee, foi o primeiro funcionário do Coinbase. E o Ryan Zuder, nessa época, estava morando no Brasil. Ele tinha alguns outros negócios, principalmente ligados à energia renovável, mas ele já estava investindo em mineração no Canadá, e como ele estava morando no Brasil, ele achava que fazia sentido explorar alguma oportunidade aqui. E o Ryan já tinha comprado um caixa eletrônico, 2 vias de Bitcoin, um dos primeiros modelos que surgiram, tinha comprado isso no Canadá. E o plano dele era trazer isso para o Brasil e ver o que seria possível fazer em torno da construção de um modelo de negócio baseado em serviços financeiros com cripto, né? Não só a intermediação pura e simples. E daí nasce a Coinverse, no final do primeiro semestre de 2014, e a gente traz esse caixa eletrônico para o Brasil, instalo ele ali na Berrine, na época da Copa do Mundo. Então, eu competia, a atenção do caixa eletrônico... Era só Bitcoin, desculpa? Nessa época era só Bitcoin. Esse caixa eletrônico ele ficou na praça de alimentação do WTC na Berrine, então eu competia a atenção com o telão da Sky passando a Copa. Esse caixa ficou lá por um tempo, então do ponto de vista de chamar atenção foi bem interessante, né? Porque tinha um fluxo bastante qualificado de executivos, de mercado, mas era realmente uma atração turística, né? As pessoas viam ali o símbolo do Bitcoin, aí tiravam uma foto e mandavam para algum amigo, mas transações mesmo, o volume era pequeno. E aí, em conjunto com o caixa eletrônico, a gente tinha também uma plataforma onde o usuário conseguia comprar Bitcoin de forma simples, tanto transferência bancária ou pagando o boleto bancário, e começar a dar algum uso para isso, né? Então já era possível fazer recarga de celular, pagamento de boleto, e a gente criou uma funcionalidade bem interessante na época, que era enviar Bitcoin por e-mail, né? Para algum conhecido seu. Então você criava ali, se a pessoa não tivesse conta no sistema, ela ia receber um aviso dizendo que alguém acreditou um valor para ela fazia o QIC e estava com a conta dela aberta. Essa operação rodou por um pouco mais de um ano, aí, né, trazendo um pouco do contexto, né? Falar de Bitcoin em 2014 era uma conversa de maluco, né? A gente só tinha mídia negativa, era ainda mas na época era mais, né? Porque você não tinha uma notícia positiva para divulgar, era vínculo com o Silk Road, uma volatilidade insana, mas num momento de baixa, né? Então nem o aspecto especulativo tinha tanto apelo assim, mas aos trancos e barrancos a gente sobreviveu 14, e aí em meados de 15 a Coinverse acabou sendo comprada pelo grupo hoje controlado pela Stratum, que na época só fazia mineração no Paraguai, e eles queriam ter uma solução de compra e venda direta mesmo, né? E também para a ponta da intermediação. E aí, com essa aquisição, eu acabei tocando a operação da Stratum por 1 ano e meio. Isso aí foi até final de 16.
17, eu sou um dos cofundadores do Original My, que é um dos casos de uso aí hoje, usando blockchain para fazer notarização de documentos, né? Com o Edilson. Isso, eu fiquei com ele ali os primeiros meses do ano, a gente foi acelerado no Google Campus, e aí nesse meio tempo eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar na Consensys, que na época era o maior blockchain studio do mundo, e eu fiquei na Consensys por 1 ano e meio como business developer. Aí olhando mais para os dApps, tentando vender serviços de treinamento, consultoria. Então peguei toda aquela Ecofever de dentro dos prestadores de serviço, né? E aí depois disso tive uma passagem bem curta montando uma área de desenvolvimento de aplicações também no falido Grupo Atlas. Fiquei lá um pouco mais de 3 meses. E nessa época eu era trabalhando só com aplicações mesmo, não tinha nenhum media com quanto. E há um pouco mais de um ano hoje eu estou como diretor executivo da Bcrypto. Basicamente a minha missão é ser o interlocutor, né, do mercado. E aí quando eu falo de mercado, estou me concentrando na realidade dos intermediadores, né, das exchanges, junto aos reguladores, né? Então a gente tem um trabalho aí de educação junto ao Banco Central, CVM, Receita Federal, enfim, toda aí os entes estatais que têm algum interesse hoje ou eventualmente podem ter no mercado no futuro. Cara, muito legal. Eu vou querer falar de tudo. Original My, Consensys, Atlas e a Bcrypto. Vamos começar da Original My. Em que pé que está a Original My? E para quem não conhece, se você puder dar uma breve explicação do que a Original My faz e quais são os planos. O Original My nasce de uma ideia, né, do Edilson Osório, que acho que é reconhecido aí pelo mercado todo como uma das pessoas mais relevantes disso no Brasil, de fato um pioneiro, né? Ele começou com Bitcoin ali em 2012, já fazendo alguns experimentos de computação distribuída, e o Edilson sempre teve a ideia de explorar o Bitcoin, o blockchain como algo além do transacional. Então ele criou uma prova de conceito ali, meados de 16, onde ele conseguia notarizar, né, no blockchain do Bitcoin o hash de documentos digitais, né? Então, o que a ferramenta faz basicamente é converter um PDF num hash único e atrelar esse hash único numa transação, garantindo a imutabilidade daquele registro para todo sempre. Ele começou usando o blockchain do Bitcoin, depois ele começou, hoje ele está trabalhando com outros protocolos também, mas é basicamente isso, é uma ferramenta de RegTech, né, que é esse nicho novo que se criou aí de tecnologias regulatórias, no sentido de diminuir a dependência de papel e garantir confiabilidade no registro de documentos, especialmente documentos digitais, né. Mas não Hoje, do precisa que eu tenho sempre acompanhado, acabar confiando naquele papel, porque, claro, você pode confiar que aquele papel do mundo real, digamos assim, foi de alguma forma hashed e inserido num bloco, né? Mas como que, ou seja, mas qual é a validade disso? Porque não É que garantir. Pro mundo real é válido, não? O mundo um real, entre comentário, não, um aspas. comentário prévio. Se for só prova de existência, dá para fazer 100% sem ter que confiar em ninguém. Ou seja, por exemplo, eu pego num documento que é o logotipo da minha empresa. E eu faço em 2020, em junho de 2020, eu faço um hash e prova que eu, naquele momento, tinha aquele logotipo. Se daqui a um ano alguém vier dizer o seu logotipo foi inventado depois do meu, eu digo, não, pelo menos em 3 de junho, ou o que for, de 2020, ele já existia. Então, isso dá para fazer sem ter que confiar em ninguém. E aí você pode disputar no mundo real com esse cara no nível judicial para poder fazer. Portanto, prova de existência dá para fazer. Coisas mais complexas eu deixo o Safiri opinar. Não, mas eu não saberia explicar melhor do que você colocou. Na verdade, o que tem valor ali é o timestamp, né? Você tem a prova do tempo de que aquele hash único foi publicado naquele dia, naquela hora. E isso é público, como o Becas comentou.
a partir do hash, qualquer pessoa com um Block Explorer consegue fazer essa consulta. Eu usei Hoje, isso. Eu usei uma tem coisa vários desse género. casos aí. Usei para provar que o meu site já existe, com aquele formato, com aquele tipo de desenho, para que se mais à frente aparecer uma cópia, eu consiga provar que eu sou o primeiro. No Fiz uma coisa desse género. No Brasil, o caso de uso que mais se popularizou para isso são as tais atas notariais, né? Que é quando você precisa fazer a prova de que algum conteúdo estava publicado na internet num determinado dia, horário. Então, a ferramenta faz a leitura, ela faz o crawling, faz a leitura daquilo e gera um hash único a partir do que está publicado ali. E isso tem validade legal, inclusive com jurisprudência. Além disso, também, o OriginalMy ele teve um papel muito importante numa ferramenta que é uma pena que, por alguma razão, acabou não vingando tanto quanto ela prometia aqui no Brasil, era o projeto Mudamos, que olha como são as coincidências, né? O Mudamos foi capitaneado pelo Instituto presidido pelo Ronaldo Lemos, no Rio de Janeiro, e o Mudamos, ele foi qual que era a ideia do Mudamos, né? É você conseguir instituir projetos de lei de iniciativa popular através da coleta eletrônica das assinaturas, né? Esses projetos de iniciativa popular, eles são um dispositivo legal que está previsto no Brasil já há bastante tempo, mas sempre esbarra no mesmo entrave, que é como garantir que as assinaturas ali coletadas de fato são das pessoas que dizem ser, né? Então, hoje, como que se dá o processo tradicional, né? A sociedade civil se mobiliza, coleta assinaturas aí espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí sempre tem aquela cena de tempos em tempos do Jornal Nacional, né? Que é alguém indo a Brasília levando toneladas de papel, entregando para um deputado para provar que aquelas assinaturas foram coletadas. Mas aquilo ali é um ato puramente simbólico, porque na prática aquelas assinaturas só são validadas se o colégio eleitoral local assim o fizer. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o processo é inviabilizado, porque os colégios eleitorais não têm como fazer a validação de uma quantidade muito grande de assinaturas. Então, algum político acaba, a partir daquele simbolismo da entrega das assinaturas, assumindo aquele projeto como dele e propondo aquilo para votação. Então, isso teve uma certa repercussão aqui no Brasil. Esse aplicativo ficou algumas semanas como um dos mais baixados nas duas App Stores, mas acho que por algum trâmite acabou não ganhando tanta tração. Porque, especialmente no nível municipal, isso tem um poder muito grande, né? É extremamente viável você mobilizar um bairro ou uma cidade e coletar a quantidade mínima de assinaturas necessárias para se propor um projeto como esse. Mas é isso, né? A gente ainda depende da boa vontade do lado de lá para aceitar esse tipo de instrumento. Mas o Edilson tem feito um trabalho incrível, inclusive hoje... Qual o incentivo que eles teriam real? Assim, do mundo, da realidade. Acho que é pressão porque da sociedade civil, né? Na teoria funciona, mas na realidade eles têm outros incentivos, né? Eu acho assim, primeiro, acho que a pressão da sociedade civil, e eu entendo que existem alguns políticos que estão numa ideia de ter um mandato um pouco mais fluido, né, de uma relação mais direta com os seus eleitores, e esse tipo de instrumento seria ótimo. Em tese, você poderia fazer mini plebiscitos a custo zero para praticamente todas as decisões que você precisa tomar, né? Existem algumas iniciativas nessa linha na Espanha, principalmente, né, que já usam, eu nem sei se eles usam blockchain, eu acho que não, mas de você ter um mandato um pouco mais participativo, porque aí acho que desviando bastante do assunto, né? Mas esse modelo hoje, onde você vai lá, assina uma procuração a cada 4 anos e depois esquece, fica berrando no Twitter, acho que todo mundo já entendeu que não funciona, né? Será que já é consenso. Se não entenderam, estão se eu acho que não entender, entendeu, mas insatisfeitos... Acho que você entendeu e está projetando para o resto. Mas já existe essa insatisfação. Então, as grandes soluções surgem das insatisfações, né? Eu acho que é por aí. Muito legal. E essa experiência no Consensus? Como é que foi? O que é o Consensus? O que era o Consensus e como foi a experiência lá? Assim, para mim foi incrível. Foi um presente, eu ganhei. Meu nível de entendimento dos protocolos e das interações também, né? Porque é aquilo, existia uma expectativa absurda, né? O pessoal até brincava, o blockchain daqui a pouco tá curando frieira. E eu entrei nessa história no auge da expectativa.
E aí, quando você interage numa organização onde o Joe Lubin conseguiu reunir ali, ao mesmo tempo, boa parte dos desenvolvedores envolvidos com cripto, junto com consultores de negócio vindos de IBM, McKinsey, enfim, grandes consultorias aí, e pessoas de mercado financeiro, se criou ali um caldo de cultura para uma organização, eu diria, quase que única, assim, porque são os dois extremos. A Consciência promovia offsites de tempos em tempos, então é como você está no mesmo ambiente, né? Com aquele programador hippie, cypherpunk, ultra alternativo que se desligou do grid, ao mesmo tempo com um executivo que passou a sua carreira inteira vendendo produtos de consultoria para instituições financeiras. E disso sair alguma coisa, para mim, era o mais interessante, né? Então, para mim, esse período de 1 ano e meio foi quase que foi puro aprendizado, na verdade, né? Eu gosto, particularmente, de ser desafiado e de você sentir a pessoa mais burra da sala, né? Eu me sinto bem, assim. E foi quase que foi um intensivo disso, assim. Eu era imerso em discussões ali onde eu aprendi muito a respeito não só das potencialidades, mas eu acho que principalmente em relação às limitações, né? Eu hoje tenho uma opinião bastante diferente de quando eu ingressei em relação ao que pode ser essa Web 3.0, né? A internet descentralizada. Eu acho que a gente caminha nessa direção, mas a velocidade para isso vai ser diferente do que muita gente espera. E uma coisa que ficou clara também é que não necessariamente porque é descentralizado é melhor, né? O descentralizado ele é diferente. Antes? Qual era a expectativa que você tinha antes e qual é a realidade que você entendeu? Na época dos ICOs ali, o Brave para mim foi um grande caso, assim. Aquilo ali me pareceu o arranjo perfeito, que é o seguinte: você tem um fundador que tem domínio sobre o problema, né? O cara já fez no Firefox, já fez outros browsers de sucesso, um modelo de negócio baseado em economia da atenção, que também não faz todo sentido, e uma solução elegante que funciona, porque o Brave está aí, né? Tem milhões de usuários que usam o Brave. Então, o que eu entendi ali? Eu entendi que tem um caminho aqui, tem um fio para a gente puxar. E a melhor forma para explorar isso é se juntar com pessoas que têm as outras pontas desse fio para tentar costurar alguma coisa. Eu acho que, assim, a grande dificuldade para os dApps ainda é a questão da usabilidade, né? A plataforma do Ethereum claramente não está preparada para isso. Talvez um dia fique. Eu já acho mais difícil do que eu achava algum tempo atrás. Em termos de experiência? Em termos de experiência. Acho que tem um problema de governança muito grande ali e o nível de dependência, que apesar de todo mundo negar, todo mundo que está imerso nisso sabe que existe, em torno do Vitalik, né? E eu acho que as relações pessoais... Você disse que tem um problema de governança porque existe governança, né? É isso. Eu acho que assim, qual foi a questão hoje, né? Eu acho que o Vitalik é um gênio, não mudo a minha percepção inicial que tinha dele, mas eu acho que em um dado momento ali ele misturou coisas demais numa única plataforma, né? E eu acho que o Ethereum corre o risco de virar um pato, né? Que é aquilo, ele não voa direito, não nada direito, não corre direito, mas ele faz as três coisas, né? Então, eu acho que o grande risco do Ethereum vai ser isso, definitivamente não vai ser uma reserva de valor, eu acho que dificilmente vai ser o computador universal, tudo incompleto, mas ele faz de alguma forma um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas não faz nenhuma direito ainda, né? Eu torço e eu acho que talvez, aí, dependendo dos arranjos que eles tomem nos próximos meses e anos aí, isso ganha alguma atração. Mas hoje eu sou muito mais reticente em relação ao potencial do Ethereum como plataforma do que eu fui lá atrás quando eu comecei a trabalhar com isso. Deixa eu ver se eu entendi. Fala. Desculpa, é que eu tenho visto a narrativa mudando nos últimos tempos dos próprios Ethereums, né? Eles estão se posicionando como um segundo layer para o Bitcoin. Cada vez mais. Sim. Se você vê os tweets desse pessoal se posicionando desse jeito. E é engraçado que, pelo menos na minha opinião, eles vão acabar competindo com Lightning ou com Bcash, ou, enfim, com qualquer outra altcoin aí para eles estão abandonando uma tentativa de segundo layer. Exatamente, eles estão abandonando a parte da reserva de valor e se focando em criar uma camada que pode girar à volta do próprio Bitcoin, né? Eu tenho notado também essa evolução.
Mesmo do O que pessoal eu do acho que faz todo Ethereum. sentido, né? O que eu acho que faz todo Sim. sentido. Agora tem um desafio técnico de fazer isso acontecer, né? Que é o Na grande minha opinião, problema o hoje. único sentido que faria era nesse cenário. Qualquer outro cenário, eu acho que invalidaria a própria economia, não se sustenta do protocolo, dos outros protocolos. Mas nesse cenário, eles têm a possibilidade de conseguir competir, pelo menos. Enfim, Deixa eu ver essa é a se eu minha ideia. entendi direito, Safiri. Você, quando participou do Consenso, você adorou a experiência, tinha gente com diferentes perfis, desde o hippie que você falou, anarquista, até o cara do mercado financeiro, e era um momento de hype em que blockchain ia salvar o mundo, né? E também a frieira do pé. E no momento que você foi participando, você viu que tinham aplicações que sim poderiam ser funcionais, poderiam ter um mercado, poderiam fazer sentido, poderiam ter incentivos. E você deu o exemplo do Brave. Foi isso que entendi bem? É por aí? Querem falar um Faz aí a pouco pergunta. disso? Porque a gente já chegou a fazer um programa sobre isso. Você sabe que a gente aqui é bem radical em alguns pontos e até hoje, pelo menos, Radical. posso falar extremista. É o canal do O cara clérigo, né, pô? Até tóxico. hoje a gente não encontrou uma aplicação que fizesse sentido aí para esse hype aí, essa palavrinha-chave aí chamada blockchain. Vocês querem bater um papo um pouco sobre esse Mas tema? só um comentário. Eu Fala, sempre seria fui adequado. um dos maiores críticos disso, mas novamente, repetindo aquele exemplo do timestamp, eu acho que acho que só faz sentido a blockchain no Bitcoin, mas usar a blockchain do Bitcoin de formas criativas eu não vejo problema, é a mesma, né? Não, tá, mas não é São isso, coisas. não são esses projetos que tem na Consensus pelo pouco que eu sei. Claro, Eu queria claro, entender um aí pouco já é mais disso. diferente. É diferente. É O a BET é pergunta um token, genuína, Safiri, BET é um realmente. token no Ethereum, né? É isso? É uma ICO no Ethereum que está associada a um navegador, tal. E eles criam uma economia centralizada lá no servidor deles, sei lá, da BET, né? E eles são os donos dos bets até que você faça registro, siga a regulamentação deles lá na Uphold, sei lá, uma corretora, tal. Esse é um modelo que eu não consigo entender qual é a vantagem dele estar por cima de uma blockchain, a não ser evitar marketing e evitar, claro, também tem evitar temas de regulação, talvez, né, para não ter que assumir Aumenta um que pouco a está resistência numa à censura, mas não muito, posição. não? Aumenta enquanto a legislação não entender que de fato se trata de uma empresa centralizando tudo isso e que tem um processo aí que se assimila a sei lá, uma entidade financeira, sei lá, sem ser uma entidade financeira de fato, enquanto eles estiverem nesse oco aí, dá para rolar. Mas a longo prazo, provavelmente ou seja, não vejo nenhuma vantagem para o usuário desse token. Ele está rodando, ele acha que está rodando um navegador descentralizado, né? A impressão do usuário é que ele está numa rede descentralizada, um navegador na Não, blockchain. eu acho que não é isso, não, Dó. O usuário, ele só quer navegar Só quer ganhar e dinheiro, assistir propaganda. A propaganda que ele Exato. está assistindo ganhar o hoje, tokenzinho ele lá. não ganha nada, entendeu? Uhum. Eu acho que tudo parte daquele conceito do data is money, né? Data is oil. Então, se você está produzindo dado, você, dentro desse ecossistema que eles criaram, nada mais justo do que você seja remunerado pelo valor que você está gerando. Então, conceitualmente, eu acho muito interessante isso, né? Você poder cortar essa relação entre o anunciante e o público-alvo com um modelo de incentivo onde você tem uma recompensa, que no caso é o token nativo, que pode ser convertido para você comprar outros conteúdos. Assim. O conceito me agrada, mas eu concordo com você. Você tem aí um desafio de usabilidade e também o fato de ainda não existir massa crítica suficiente para fazer com que essa recompensa seja suficientemente atrativa a ponto de fazer você desencanar do seu Google Chrome
e usar só esse browser o dia inteiro. Não, o browser, né? O browser parece que é bom, tá? Não tem nenhum problema. Ou seja, parece que o pessoal que usa tá contente com as funções de ad blocking e toda essa parte. Mas é um problema, né? Para criadores de conteúdo que muitos necessitam, né, dessas entradas, eles estão sendo obrigados, forçados, porque não é voluntário, né? Todo criador de conteúdo, a gente, por exemplo, sem nem ter pedido, nossos seguidores que acompanham os bitcoinheiros através do Bet e mandam tokens para o canal dos bitcoinheiros, aí, bets para os bitcoinheiros. Se a gente, primeiro que a gente não recebe nenhum e-mail, nenhum aviso, nada, ou seja, todos os criadores de conteúdo já estão automaticamente registrados lá, como se eles fizessem parte do esquema, né? Então os usuários acreditam que os criadores estão fazendo parte lá, então que eles acreditam que estão dando para os criadores que eles querem, né, colaborar com o token. E no fim das contas, se a gente não for ativamente lá buscar, eles estão jogando aquilo num limbo, né? Que às vezes volta para eles e às vezes vai para um limbo mesmo, volta para a própria Bet. Isso ainda é orçamento de marketing deles, né, Dob? Não, mas, cara, é muito. Deve estar dentro do Ou seja, orçamento. esse modelo também, eu não acho que é um modelo correto. Para o usuário é legal, ele está ganhando o negócio e não está tendo publicidade, mas para Correto quem. eticamente, você diz? Não, também. Em relações Ah, mas de troca voluntária, assim, na internet, ou seja, a gente coloca numa plataforma que tem suas regras lá. Não acredito em direito autoral, tá? Acho que o pessoal poderia. No nosso caso, não tem esse problema, né? O pessoal pode reproduzir à vontade, não tem nenhum problema. Mas tem gente que sim depende dessa renda, né? Se todo mundo começar a usar o Bet, né? Ou alguma coisa similar, né? A gente não tem mais. O modelo não funciona. Ele funciona se tiver todo mundo, é o que você falou, massa crítica, né? Se o criador de conteúdo também está no esquema. Aí legal, aí ele está recebendo o token dele, então está todo mundo recebendo. Só estamos desintermediando aí a parte quer dizer, quem está perdendo aí é quem está servindo o nosso conteúdo, né? Quem está fazendo o hosting do conteúdo, que também é outro problema. Porque, enfim, ou seja, eu não entendo qual é. Eu entendo o no negócio é curto saber se ele se prazo, paga, né? Se mas eu não sei paga se esse se negócio. paga. Não vejo, seja muito complicado. Assim, Talvez todas não, essas Dob. plataformas. Se tiver uma Assim, massa crítica. mas eu acho que de todos os projetos daquela onda de 2016, 2017, talvez esse seja um dos poucos que eu consigo vislumbrar aí que, primeiro, entregaram um produto, né? Tem gente usando, que já te coloca eles num nicho ali, talvez 1, 2% de todas as ofertas. E segundo, que ele tem um campo ali para explorar e tentar ajustar esses pontos que você está colocando. Mas eu acho que tudo parte, e eu acho que é também uma das belezas do Bitcoin, por você construir um modelo de incentivo que faça sentido para todo mundo, né? Eu acho que isso ainda é uma falha, como você colocou hoje no modelo do Basic Attention Token. Mas também eu acho que é algo que pode ser corrigido com o tempo, hein? Por que eles migraram? Ah, Eles eram Bitcoin puros e foram para o Bet, né? O que levou Uhum. ele a procurar essa solução? Eu acho que Bitcoin. primeiro acho que primeiro aumenta o apelo, entre aspas, né, da captação. E eu acho que Entendi. talvez ele deva ter esbarrado em alguma limitação do Bitcoin, especialmente o custo das taxas, né? Quando a gente fala de Uhum, microtransação, na época não tinha Lightning, não tinha nada disso, né? uhum. Não, ele tem uma mensagem dele no Twitter, ele fala, o problema é que ele não tinha, não tinha verba para dar Bitcoin de graça. Certo. Basicamente, criando o seu próprio token, você pode dar de graça para o pessoal e para fazer um quick start aí, né? Para dar um push, uma impulsionada na parada. Com Certo. Bitcoin fica muito mais caro esse É processo, né? que com Você Bitcoin usa, falta um incentivo, né? Falta esse incentivo falta incentivo econômico. real, econômico real, né? Que Uhum. no caso ele aproveitou um hype aí, uma situação. Eu acho que é um produto bem mais ou menos, para ser sincero, ou seja, é um fork do Firefox com alguns, tipo, com uns, como é que chama?
hediondos. Eu dei uma usada também já nele. Antes de ter o bet, quando eu ainda não tinha o token. Não sei, parecia igualzinho o Chrome, né? Não mudava nada. Ah, é Chromium, fork do Chromium, isso. Chromium, isso. Não é Firefox, o cara tem muita reputação. O cara, né, o Brandon lá é da JavaScript e tal, ou seja, um cara, enfim, entregou, é o que você falou. Entrega, né? Entrega, isso Entregou, já exato. diferencia muito. Diferencia, é um dos projetos que não é um Scam 100%, que tem um produto aí que está rodando, que está tentando alguma coisa diferente. E nesse sentido, eu tenho que dar, né, crédito para o cara, realmente, sim. Maravilha. Outra coisa que você falou esse acho que você está participando agora é do AB Cripto, né? Isso. Acho que esse é um assunto interessante para a gente falar, porque a gente entra em regulação, que temas é que estão quentes na área da regulação, né? E recentemente a gente fez um programa aqui com o Peter Turguniev do Ancapsu, né? Então é um assunto que tá pegando fogo no canal. Acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Legal. O que é que está quente aí nos temas da regulação? Como é que você vê até que ponto podemos conseguir manter mais ou menos desregulado o setor? Conte. É um tema interessantíssimo. Vamos lá. Dando o pano de fundo disso, né? A AB Cripto, ela foi fundada em 2017, mas ela efetivamente começou a ter um papel mais ativo quando esquentou a discussão da Instrução Normativa 1888 aqui no Brasil, né? Que regulamentou as obrigações de reporte das transações tanto das corretoras quanto também dos usuários a partir ali das faixas de corte que a norma estabelece. Ali se fez necessário uma articulação do setor para haver essa interlocução. Na época havia um nível de desinformação muito alto por parte da Receita, de todo mundo, e a partir desse trabalho de interlocução se obteve aí um resultado que talvez não seja o ideal, olhando pelo ponto de vista do usuário, né? Principalmente quando a gente olha os aspectos relacionados à privacidade, mas, na minha opinião, houve uma redução de danos significativa a ponto de, na minha opinião, ser algo equilibrado, dado o contexto, né, que a gente está inserido aqui no Brasil. Então, esse foi o primeiro marco do ponto de vista da regulamentação desse mercado no Brasil. Né? A gente confunde regulamentação com regulação, são coisas distintas, né? Regulamentação é você estabelecer regras e estipular os parâmetros para que uma determinada atividade se desenvolva. E regulação além de você ter essas regras, você tem um agente estatal que tem o poder coercitivo de ir lá e impedir que aquilo aconteça, em termos mais simples, tornar legítima ou ilegítima uma atividade econômica. E aí eu faço um gancho com a última evolução que houve no mercado. Todo mundo confunde esses termos, todo mundo confunde. Desculpa, parênteses. É comum. E aí a gente avançou esse mês, inclusive, mais um passo importante no sentido da regulamentação do Bitcoin, que foi a obtenção do código QNAI específico para as corretoras, para todo mundo que faz custódia, intermediação ou corretagem de criptoativos. O que é o QNAI? O QNAI é o Código de Natureza de Atividade Econômica. É uma tabela que é gerida pelo IBGE no Brasil, mas que se comunica com as juntas comerciais do país inteiro. Então, do ponto de vista prático, com o QNAI, a gente pode dizer que a atividade de custódia, intermediação e corretagem de criptoativos hoje é uma atividade econômica reconhecida dentro do território brasileiro. As empresas vão poder ter isso dentro da sua razão social. Qual é a vantagem disso? Aumenta substancialmente a segurança jurídica, principalmente na relação com os bancos. Um dos argumentos que o sistema financeiro sempre traz a discussão, sempre tem algum problema, né, com relação à manutenção das contas bancárias, é o fato do mercado de Bitcoin não ser uma atividade 100% regulamentada no Brasil. Então, a gente já deu aí 2 importantes passos nesse sentido. Agora, a regulação, efetivamente, da onde ela pode vir? Existem hoje 2 projetos de lei que são em Brasília, um no Senado e um na Câmara. Esses projetos já faz algum tempo que eles não avançam, dado o tamanho da agenda em Brasília, né? A agenda está super carregada lá, o distanciamento social também impede que as comissões se reúnam, então isso está em stand-by lá.
O que esses projetos delimitam, basicamente, são as atribuições dos intermediadores e dos participantes desse mercado, e o que ele vai definir é, basicamente, se isso vai ser um mercado regulado pela CVM, pelo Banco Central ou, eventualmente, por um terceiro órgão que vai ser definido ali. Então, é esse trabalho que a gente tem feito, acompanhando essas discussões em Brasília e tentando qualificar o debate no sentido de sair do outro lado, quando esse processo todo tiver sido concluído, com um modelo que seja equilibrado e permita que o Brasil tenha algum nível de inserção, né, internacional dentro do mercado de criptoativos. A gente tem uma economia que é propensa à adoção a isso, e a gente entende. E por que isso é importante, Safiri? Por que é importante? O Brasil ter alguma relação, ter alguma influência num mercado desses? Uhum. Primeiro, porque eu acho que a gente perdeu aí ao longo das últimas décadas uma série de oportunidades de dar um salto de desenvolvimento, né? Eu acho que todo mundo que mora no Brasil, que acompanha as coisas por aqui com uma certa distância, reconhece isso. Que é um país que tem vários recursos, tem uma população aí com capacidade de ser muito mais produtiva do que é hoje, e um dos entraves é excesso de burocracia, enfim, tudo isso aí que todo mundo que acredito como vocês entenda que o Estado muitas vezes acaba tendo um papel muito nocivo na vida do cidadão. Por que é importante? Agora respondo diretamente. Mas isso não seria pedir para o Estado menos Estado? Não, o que a gente pede, na verdade, é que os reguladores não tentem ser as companhias de telefonia quando tentavam brigar com o Skype, entendeu? Aí, fazendo um paralelo, aí, uma analogia que eu costumo usar, o que eu entendo, né? Eu entendo que a tecnologia de blockchain, e especialmente o protocolo do Bitcoin, ele tem tudo para ter um efeito talvez maior do que o Linux teve no mercado de sistemas operacionais. Como que eu enxergo as coisas, fazer essa analogia com o mercado de sistemas operacionais, né? Se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela qual é o sistema operacional mais utilizado, o impulso inicial de boa parte das pessoas é responder de bate-pronto para você, que é o Windows. Porque é o computador que ele usa no trabalho, provavelmente foi o primeiro computador que ele usou, enfim. Mas todo mundo que está imerso um pouco mais em tecnologia sabe que na prática é o Linux, porque todo mundo que tem um Android no bolso está rodando um fork do Linux. E por que o Linux teve esse papel, né? Porque ele é open source. Então ele possibilita que um mar de novas aplicações surjam, né? Que você tem ali desenvolvedores construindo novos arranjos, enquanto você tem ali o sistema Windows fechadinho, empacotadinho, em tese mais amigável, mas também mais limitado. Então, é assim que eu enxergo que vai ser o sistema financeiro. Você vai ter o sistema financeiro Windows, que são os incumbentes. Então, ali, o seu Internet Banking que você usa, enfim, as ferramentas que você já está habituado. E eu acho que a gente tem um sistema financeiro Linux, baseado em open source, que vai proliferar aplicações e novos casos de uso aí ao longo dessa década. Então, e por que esse mercado não mataria o principal? Eu acho que pode matar. Eu acho que isso, eu opto por não tirar conclusões antes da hora. Mas antes desse processo de transição ocorrer, a gente precisa garantir condições para que os empreendedores que estejam no Brasil, claro, não cortar as árvores. Exato, e que tenham interesse em construir essas aplicações dentro desse cenário que eu coloquei, reúnam as condições necessárias para isso, né? A gente está falando do Eu só não entendo qual é o incentivo para o regulador, que o regulador ele está atendendo os interesses do lobista que está financiando eu não consigo nem chegar no... enfim, existe todo aí um sistema que permite o banqueiro permanecer sendo banqueiro monopolista ou quase monopolista. Por que esse cara facilitaria para você? Não, é uma boa pergunta. Eu faria só uma nuance, que é como é que vocês estão fazendo o papel de tentar que a regulação seja mínima, né? Como é que vocês estão sentindo o outro lado, o lado das instituições estatais e governamentais? Como é que vocês os sentem neste tema Bitcoin? Só para concluir meu raciocínio anterior, a gente estava falando de Original Mine no começo da conversa hoje, né? E assim, é uma pena que um empreendedor como o Edilson tenha que ter optado por tocar o seu negócio a partir da Estônia, porque ele encontrou no Brasil um ambiente hostil
para ele construir esse tipo de solução. Eu acho que essa migração de cérebros só é nociva para o país, né? Então, se a gente puder, primeiro, manter o nosso talento aqui e, eventualmente, até atrair talento de fora, por que não, né, pensar nesse sentido, considerando aí todos os desafios que a gente vai enfrentar, ainda maiores depois desse cenário que a gente está imerso hoje, né? Mas respondendo o que o Alan colocou, o que acontece? Os reguladores, eles entendem que eles não podem, hoje é a percepção que eu tenho, tá, das interações que eu tive, é de que não dá para sufocar esse mercado sob o risco de perder o controle total da situação, né? O Brasil, acho que é das economias do mundo que tem o maior nível de informalidade. Se você tem uma tecnologia que as pessoas já estão entendendo que tem valor e você vai lá e cria mecanismos para sufocar essa tecnologia, o que vai acontecer é um pouquinho a amostra do que a gente viu no ano passado, que é uma enxurrada de pirâmides financeiras, pessoas cometendo crimes à torta à direito e sem um arcabouço legal, claro, que permita que o Ministério Público e outras autoridades atuem com mais celeridade no sentido de punir os maus atores. Então, esse é um dos pontos importantes do porquê que a regulação é fundamental. Eu não acho que é um trabalho simples, mas enquanto representante do setor, a gente sempre mira num cenário ideal para construir o possível, né? A gente sabe que não vai, dificilmente a gente vai ter, apesar da gente argumentar e torcer por isso, uma regulação na linha do que a gente tem na Suíça e em alguns outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, das interações que eu tive em todos os agentes envolvidos, uma regulação na linha do que tem no Japão, alguns deles enxergam com bons olhos, né? Que foi um lugar que já reconheceu o Bitcoin e os outros criptoativos dentro da matriz de pagamento. Então, eu acho que é isso, é um processo de construção que não deve se concluir rapidamente, mas eu acho que, dados os últimos avanços, eu estou bastante confiante de que a gente está na direção correta. Pô, Safiri, você não acha que corre-se o risco? Desculpa, Ivan, quer fazer? Não, quero. É interessante que você falando assim, eles não estão regulando nem regulamentando o Bitcoin, porque não dá para regular nem regulamentar o Bitcoin. Exato. Eles estão É o intermediador. Eles estão regulamentando o intermediador, o cara que abre uma empresa para intermediar. Exchange. Exatamente. E que custodia recursos de terceiros, né? O regulador, basicamente, ele tem 3 preocupações. Mas eles têm essa claridade? Desculpa. Né? Existe. Eles têm essa claridade? Eles estão construindo. Hoje, eu acho que eles deram um salto de entendimento muito grande do que 1 ano e meio atrás, quando essa discussão começou. Quando essa discussão começou, atrocidades eram ditas, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar as primeiras audiências públicas, assim, absurdos eram falados ali, mas com o bom debate e a boa argumentação, a gente foi construindo e qualificando os argumentos. Então, hoje eu acho que já existe uma compreensão maior. O que acontece aí, né? Eu acho que hoje eu tenho hoje o sistema financeiro, quando adota uma postura hostil, sair encerrando contas arbitrariamente, enfim, tomando aí, todo mundo que opera o dia a dia de uma exchange sabe que são os desafios com a ponta regulada, hoje eles ameaçam muito mais e atrapalham muito mais o mercado do que os reguladores. Por parte dos reguladores eu percebo uma abertura para compreender e eu acredito que eles estão muito comprados nessa agenda de desconcentração bancária no Brasil. E isso gera um ônus que já está batendo demais no efeito das políticas públicas, né? Você corta a Selic e o spread não cai, né? Então, acho que assim, o Bitcoin ele não diria que é um grão de areia, talvez seja uma cesta de conchas dentro dessa praia enorme que é essa agenda de desconcentração bancária que está ocorrendo no Brasil. Eu acho que o mercado do jeito que está hoje... Não, eu tenho acompanhado muito a parte da... seguir sendo mais relevante. Eu tenho acompanhado muito o mercado de fintechs aqui no Brasil e algumas dessas ações, Alan, e eu noto isso, ou seja, não sei exatamente qual é o driver do regulador, mas tem uma pauta muito anti-concentração dos bancos. Podemos especular à vontade sobre quais as
as razões para isso, mas nesse sentido a agenda acaba por ser, em parte, pró iniciativas como as ligadas ao Bitcoin, porque há uma preocupação em tirar um poder excessivo, quase cartelizado, dos principais bancos. Então, por exemplo, Open Mas quem que Banking... tem esse interesse, Becas? Quem que tem esse interesse, além os reguladores estão do público? defendendo isso. Eu não sei porquê, mas sei que estão em várias esferas, não é? Estão avançando Você não acha bastante que, com Open Banking. você ou Safiri, vocês não acham que isso é por causa da ignorância com relação ao que isso é? Porque Eu acho que imaginando não. que no momento que eles descobrirem o que isso é, eles vão falar, opa, isso tira o nosso leverage. Eu acho que não, porque não, em Bitcoin talvez, mas em tirar Porque força o dos Bitcoin acaba bancos, sendo a não. inevitabilidade do mercado acontecendo nesse environment, certo? Então aí no final, enfim, o cara acaba entendendo isso e descobre que por que eu vou usar isso contra mim mesmo. Não, na parte do Bitcoin talvez Exato. haja um mal entendido, talvez, mas na parte de tirar força aos bancos isso é intencional. Há uma agenda nesse sentido. Entendi. O Open Banking é completamente orientado a isso. Os pagamentos instantâneos, em parte, também vão fazer um pouco isso. Na parte do Bitcoin é diferente, porque ele atua a mais níveis do que só a questão de tirar uma concentração, não é? Ele pode ser muito mais disruptivo, pode ser um tsunami. Essa parte eu acho que eles não estão tendo em conta, mas a parte de tirar essa concentração bancária é intencional. Eu sinto isso e o Safiri, pelos vistos, nas conversas também está sentindo o mesmo, não é? Concordo inteiramente. Eu acho assim, a decisão tomada foi por monitorar, né? O desdobramento disso, ninguém sabe. Mas se você deixar isso totalmente livre, a minha o Brasil não cria uma excentricidade e cria eventualmente uma regulação que vá muito na contramão dos mercados mais maduros, né? É nessa linha que a gente tem trabalhado. Entendi. A ideia é não deixar os caras fazerem uma besteira homérica. Experiência internacional. Exato. Sim. Entendi. Perfeito. E o Safiri está na linha da frente nessa briga, hein? É isso aí. É o cara que defende um pouco o lado oposto a erros excessivos, né? Mas você, por exemplo, na parte, vocês só entram na parte regulatória pura, não entram na parte fiscal, por exemplo, ou atuam também nessa parte? Tá bom. O que a Bcrypto tem feito é trabalhado na construção de um marco de autorregulação, que é basicamente o quê? Reúne os participantes do mercado, entende quais são as preocupações dos agentes de supervisão, né? E aí eu estou falando de Receita, de Banco Central, CVM, seja lá quem for, e endereça essas preocupações. As preocupações hoje, por parte dos reguladores, elas estão concentradas em lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, tudo aquilo que a gente já sabe, né? São as coisas que são relacionadas a conhecer seu cliente. Eles têm uma preocupação também com a questão da evasão de divisas, né? Isso é notório. E eles também têm uma preocupação muito grande em não fazer dos intermediadores desse mercado pontos de atração para capital sem origem. Então, hoje, todas as corretoras, acho que todo mundo que vendeu ou comprou Bitcoin nos últimos tempos, sabe que você não consegue hoje praticamente operar no Brasil sem passar por um KYC completo. Então, o que a gente faz na Bcrypto é isso, é capacitar as empresas no sentido de mostrar quais são as boas práticas e gerar um fórum onde elas possam discutir e compartilhar ali informações e fazer essa interlocução junto aos entes reguladores. E é curioso porque a regulação, é que em geral, enfim, uma regulação, num certo aspecto, eu acho que nós somos todos muito mais pró pouca regulação, ou quanto menos melhor, ou autorregulação. Mas num certo aspecto... Lembra que você é minarquista, hein? Hein? Exato. Lembra que você é um Mas não, minarquista. eu ia comentar é que, num certo aspecto, para as exchanges em geral, até pode ajudar, porque se um banco, à medida que a atividade começa a ganhar um certo
uma certa proteção. Se um banco fecha uma conta de uma exchange, como eles fazem muito, já se arrisca a ser obrigado a reabrir, não é? Então, é curioso, porque o que inicialmente era prejudicial pode até ter um efeito benéfico, porque do lado de lá as exchanges dependem dos bancos, que em parte as veem como inimigas, não é? Não sei se isso já está acontecendo. Acontecia muito os bancos fecharem conta e tal. Esse é o grande problema, né? A gente não pode ter uma relação de gato e rato com um fornecedor de uma infraestrutura base, né? Ainda depende de uma cultura, o Fiat, né? Então, tem que ver, né? O Bitcoin ainda interage com o Fiat, ainda tem essas pontes, né? Esses bridges aí que tem que ser feitos. Na parte do ponto de vista, né, de compra e venda do ativo. Mas tem um outro aspecto, eu só quero colocar, né? Porque eu acho interessante esse trabalho aí que vocês estão fazendo em frente aí aos órgãos bancários e tal. Mas, de certa forma, como o Alan falou, né? Meio falar na cara ou apresentar. Eu acho que às vezes a forma de apresentação do Bitcoin, como a gente deveria apresentar isso ou lidar, seria mais como software e rede do que como um ativo financeiro. Acho que por aí vai um pouco do erro desse tipo de representação frente a governo, tal, tentar, ou seja, eu entendo que seja o interesse das corretoras regulamentar a situação delas, mas eu não sei se isso é bom pro usuário no final. Como me explico, né? Para mim, É bom como para o usuário usuário, seria. delas. Não, para mim, como uso. Exato, para o usuário da corretora, talvez seja interessante, o cara que quer interagir com o mercado fiat e tal. Mas, para mim, como usuário da rede, eu acho interessante que seja categorizado como um software, como uma moedinha de brinquedo, que o governo nem se. Ou seja, que ele veja isso como ele vê crédito do Skype, sei lá, crédito Farmville. de joguinho de videogame, exato. Eu não quero, meu interesse Moeda não de é festa junina. Exato. Para mim que ele continue vendo o Bitcoin com os olhos errados, não errados, os olhos certos, porque na prática são bits e bytes numa rede que não tem um local fixo e não tem um ponto central, né? Então é como se fosse é algo surreal, né? Mas Eu se você gosto quiser, de se você fazer que quiser abstrair assim, você pode falar que dinheiro é uma ilusão coletiva. Não. Mas o dinheiro ele é fiat, né? Por decreto a gente está obrigado. Você tem Certo. decreto, tá? Você já tem no caso o Bitcoin é voluntário, ou seja, quem está dentro da rede Bitcoin quer usar o Bitcoin como representação de dinheiro, ele pode usar. Ele quer usar como representação de eu posso usar uns satoshinhos para fazer um registro de cartório, posso usar para isso. Se eu quiser usar para o meu jogo, para ser a moeda da economia do meu jogo. Vou usar para isso. Você pode usar para o que você quiser. É uma rede de transmissão de mensagens, né? Na prática e na realidade, né, dela. Não é outra coisa, não é nada mais que isso. Então, tentar definir isso como outra coisa e buscar permissão do governo para objetivar e dar. Acho que confunde mais, ou seja, na minha opinião, confunde mais e não faz um serviço para mim como usuário. Eu entendo que seja necessário para mim, né? Eu digo eu que sou talvez um usuário que é um extremo aí, que eu já tô, né? Acredito, já vivo no Bitcoin como meio, ou seja, não me importa o bridge dele, né? Mas eu entendo que ele existe e que ele é importante para eu definir um valor se eu quiser algum dia fazer uma troca por algo físico com um terceiro. Então é um equilíbrio complicado, né? Mas eu acho. Fala, Safiri. Confessou que tá ruim, hein? Isso foi o que mais deu trabalho no início, né? Era fazer exatamente essa divisão, separar o que é software do que é aplicação. E hoje eu acho que a gente cruzou já esse estágio. Hoje, tanto que tudo que está na mesa hoje na discussão do ponto de vista regulatório se limita ao papel do intermediador, né? Todo o resto, essa compreensão de que o Bitcoin é uma rede de transferência de valores, até os reguladores já compreenderam.
E eles também já sabem que eles não têm como parar essa rede, a não ser que eles desliguem a internet. Eles já têm essa compreensão. Por o isso foco que de os regulação esforços é as estão todos exchanges e por aí direcionados fora. ao intermediador. Exatamente, as exchanges e por Eles aí já fora. aceitaram essa realidade mesmo? Assim, Não tem como contestar, né? mas o Só que pelo que eles consórcio. falam Você nesse vai o que sair que o parando as regulador pessoas na fala rua, nesse deixa eu ver que sentido? app você tem instalado no celular. Não, ele não Mas tipo, fala o nada, ele regulador consegue simplesmente prever a sua estuda. própria falência? Não, acho que eles não vão nesse sentido, tanto que uma das coisas que estão Não. definidas hoje, que foi uma das primeiras declarações que o Banco Central fez lá atrás, é que ele não reconhece o Bitcoin enquanto moeda, porque não foi emitido por nenhuma autoridade monetária. E eu acho que isso não muda também, tá? Isso não deve mudar. Não, Aí nem pro sim, no Bitcoin. dia O que um Bitcoin Banco também continua não se Central... importando com essa informação. Exato. Né? Eu acho que assim, no dia que um Banco Central, seja lá de onde for, der esse carimbo, ó, eu reconheço isso como moeda, aí sim ele vai estar agindo contra Não os seus próprios tinha, interesses. não tinha uma história Mas do eu acho que Japão? No Japão não tem. então, Não... no Japão, o que ele criou, na verdade, existe o arranjo de pagamentos, né? Que são os instrumentos que são aceitos localmente como forma de pagamento de transações. E o que o Japão fez foi reconhecer o Bitcoin como um instrumento legítimo dentro desse arranjo de pagamento. Mas ele não disse que isso é uma moeda. Ele simplesmente disse que é um instrumento de pagamento legal e que pode ser amplamente aceito dentro da minha jurisdição. Essa foi a decisão do Japão, que é particularmente a linha que eu entendo que seja a Instrumento mais de pagamento não adequada. seria moeda? Então aí nós vamos... que em português a gente ainda tem essa diferença, né? Currency, coin, enfim. Mas eu acho que concordo com o que você está dizendo, mas fica uma coisa meio no ar, né? É instrumento de pagamento, mas não é moeda. Esquisito. Sim. É que pode ser que tenha leis, coisas tradicionais. Assim como você pode usar um cavalo para pagar, um camelo. Exato. Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos para um exemplo bem comum máscara aqui de no Brasil. geisha, sei lá. Vale refeição, por exemplo. O vale refeição está dentro do arranjo de pagamento brasileiro, embaixo do normativo de moeda eletrônica. E aí tem vários outros instrumentos que estão dentro disso. Passe de ônibus. Quanto hot dog eu não comi com passe de ônibus? Né? Não, tem o exemplo claro do cigarro no presídio, né? O cigarro no presídio é a moeda. De novo, mas o Bitcoin, eu não acho que seja algo plausível, pelo menos no curto prazo, que a gente chegue com essa chancela. Mas se simplesmente não se criarem mais barreiras de entrada, eu acho que o mercado, por si só, se desenvolve, massa crítica por exemplo, formando. Certo, mas se você criar uma regulação que vai impedir a criatividade de um empreendedor no futuro de entrar no mercado, porque essa regulação vai estar bloqueando exatamente a proposta de negócio do cara. Como é que você vai saber se a regulação que você está colocando hoje não vai prejudicar o empreendedorismo no futuro? Não, é um risco que se corre. Vamos lá, primeiro vamos deixar as coisas claras. Eu não crio regulação nenhuma, tá? Eu participo da discussão junto com os técnicos legislativos que fazem esse trabalho. O argumento que a gente tem é exatamente o que eu coloquei lá atrás. A gente já tem alguns casos de empreendedores brasileiros que, dada a hostilidade regulatória local, simplesmente migraram seus negócios para outros lugares. E estão aqui trabalhando muitas vezes do Brasil, mas estão pagando folha de pagamento em dólar, recolhendo imposto em outros lugares, porque não encontrar condições de construir seus negócios daqui. Este é um argumento que, a princípio, tem funcionado. Mas, de novo, né? A gente tem que ser diligente e tem que estar lá atento para poder agir sempre que alguma coisa muito fora do comum aparecer. Sabe o que eu fico pensando? Alan, o racional do governo é muito simples. Você fala, eles estão com medo. Primeiro que os caras pensam de 4 em 4 anos, quem está lá, né? Ao máximo tem um plano de poder aí de 12 anos, sei lá, alguma coisa assim, até nessa aí, enfim. É isso que eu fico pensando. O tempo que eles demoram para colocar uma regulação em voga, o cara já tentou empreender, não conseguiu empreender, abriu um negócio em outro lugar, está pagando em Bitcoin, ou seja, Bitcoin fixes this, né? Então aí o cara já criou uma economia descentralizada, abriu o código do produto dele, tá, enfim.
está voando longe, enquanto isso o regulador ainda não acordou que ele deveria facilitar a entrada desse caso específico e etc, etc, etc. Para mim fica ainda por um isso que o conflito regulador está entre concentrado a no intermediador. iniciativa. Sim. E que, pelo que eu vi ou seja, de atos, né, porque o que a gente tem hoje em dia é aquele negócio o KYC, AML obrigatório, como é que chama? Você tem obrigação de reportar a receita a qualquer compra, a declaração de bens, tal, lá você tem que colocar na declaração de bens os bitcoins. Por enquanto, o que eu tenho visto, o que eles querem fazer é manter um controle, né, ou manter o usuário sob vigilância, né, controle, vendo que, ou seja, o Bitcoin tem essa propriedade, né, então permite que eles, de uma certa forma, possam monitorar os usuários, mas eu acho bem ruim, né, ou seja, uma mentalidade de curto prazo que acho que não favorece o empreendedorismo e os usuários se sentirem realmente cômodos, né, de usar esse sistema sem correr risco riscos, né? Riscos desses intermediários aí saberem quanto, né, as posses dos usuários. E né, como é um bem que você tem que fazer a segurança dele você mesmo, né, de certa forma, ou enfim, pode usar outros serviços, tá? Mas em geral, você mesmo. Ninguém gosta, se sente cômodo, né, de você ser o seu próprio banco sem ter a infraestrutura de segurança de um banco. Então, todos os ônus e nenhum dos bônus, né? Exato. Então, para mim essa lei ela traz ou seja, a situação agora no Brasil é bem negativa do ponto de vista do usuário. Pode ser que do usuário consciente, né, do usuário que entende os riscos, de fato, né, de você ter um bem assim, né, um bem criptográfico que você tem que fazer a custódia dele. Aí causa só medo, né? E é positivo para quem faz custódia, aí que eu digo, né? Ou seja, empresas que querem fazer custódia, querem amedrontar os seus clientes, eu acredito que sim se beneficiam desse tipo de lei, né? Porque assim você pode, não, pode deixar, eu sei, é complicado, não, mas é perigoso, faz a custódia comigo por X% ao mês. Então, nesse sentido, eu vejo como negativo o que está acontecendo aí no Brasil. Eu não acho que há benefícios aí para o usuário. É difícil, é impossível. O usuário não tem, né, como ir lá fazer um lobby e tentar convencer aí os Sabe qual é a parte boa, reguladores. Todo mundo é usuário, né? Essa é a Sim, parte que sim. né? Cada regulador, cada deputado aí que vai Essa é uma olhar possibilidade, isso, essa é ele é uma um forma usuário ou um potencial usuário interessado potencial. numa vírgula. Exato. Essa seria uma Eu só queria forma. fazer. Fala, desculpa. Eu queria fazer um contraponto a isso que você colocou, porque assim, acho que são duas coisas, né? Quem está muito imerso nesse mercado, eu acho que precisa fazer esse exercício de descontaminar um pouco a percepção que o usuário comum tem disso, né? Se você fizer um censo aí com os usuários comuns, o cara que tem abaixo de um Bitcoin, eu arrisco dizer que 95% não se sente confortável em usar uma cold wallet, uma hard wallet, seja lá o que for. As pessoas ainda têm o raciocínio do sistema legado. Então, o cara quer colocar o dinheiro dele numa empresa que ele confie, deixar esse dinheiro lá custodiado e quando ele quiser fazer uso desse instrumento, ele quer suporte para fazer isso. Ele quer um saque. Ele quer alguém em quem colocar a culpa caso as coisas deem errado. Esse é um grande problema, porque isso gera, né, como a gente sabe, ponto de falha. Então, acho que O assim, a questionamento é regulação se nesse isso é importante, sentido, se esse cara é importante, né? Se esse usuário é Sim. realmente importante para o futuro do desenvolvimento. Peraí. Não, mas eu acho que é uma transição, cara. Eu acho assim, eu lembro quando eu comecei a usar e-mail, que eu tinha que instalar lá, e tinha que colocar SMTP, HTTP, não sei o que, tinha que configurar tudo. E aí, num dado momento, surgiu o Hotmail e o Gmail, que você vai lá, faz login e tá pronto. Acho que assim, as pessoas têm que entrar por algum lugar e a educação é que vai fazer com que ela saia de lá com uma compreensão maior
e entendendo as potencialidades do instrumento que ela acabou de adquirir, que é tudo isso que vocês também falam aqui no conteúdo de vocês, que é a soberania, a possibilidade de fazer autocustódia. Mas existe uma transição nesse processo. E eu acho que, assim... Mas você acha que a transição é necessária para acontecer esse Red Pill? Eu acho que hoje ainda é. Eu acho que, principalmente para quem está entrando, a pessoa precisa ter a segurança da liquidez, de que se ela precisar desinvestir aquele capital que ela colocou ali, ela vai ter um ambiente simples, fácil e seguro, onde ela liquida e pega o dinheiro. Você não acha que outros meios alcançariam esse fim? Tipo, por exemplo, a própria característica especulativa. No Brasil, eu tenho receio, cara. No Brasil, eu tenho muito receio, cara. Assim, a gente sabe aí todas as questões que a gente está imerso aqui enquanto país. Eu acho que a relação de confiança do P2P, ela se cria a partir de pessoas que interagem, que vão gerando histórico, tudo isso. Mas acho que para o leigo, para o usuário não heavy user, ele ainda tem muito mais confiança num CNPJ do que num CPF de alguém que ele conhece pouco ou desconhece. No nosso guia mesmo, no site de introdução ao Bitcoin, a primeira coisa a gente fala, ou seja, instala a carteira e vai na corretora, porque no princípio, para você fazer aquela primeira compra, aquela primeira interação, se você não conhece alguém, né, obviamente, que tenha a moeda, que possa te passar, te vender um pouco, para você ter essa primeira só entender, né, como funciona o software, porque mesmo que você queira fazer do direto sem um CNPJ, você precisa entender primeiro. Então, e aí compra na corretora, compra um pouco, faz o teste, passa para sua carteira, passa de volta, enfim. Mas as pessoas não chegaram nesse ponto ainda. O que você falou é verdade. A maioria das pessoas, ou a massa aí que não está nem aí para, ou seja, quer exatamente comprar na corretora, deixar lá, com expectativa de lucro, né? Expectativa de depois sacar mais reais no futuro e simplesmente fazer aquele trade, né? A massa é feita de especuladores recreativos, né? O cara que coloca lá, pinga os seus R$50 e puta, tá 55. Aí a tela piscando e as microinjeções de dopamina que ele vai tendo no cérebro, ao invés do cara tá lá jogando alguma coisa online, ele tá treinando cripto. É esse o perfil da massa. Sim, a minha única questão é se isso é importante, se essa pessoa importa no grand scheme, entendeu? Importa. Isso eu ainda não acho sei. que cumpre o seu papel. Eu acho que o tempo vai dizer o nível de relevância. É inegável que existe. Papel, é o formador de preço, cara. Precisa dar preço. Eu acho que assim, todo mercado eficiente, ele tem que ter 3 figuras interagindo bem. Você precisa ter a figura do produtor, que no caso do Bitcoin aqui a gente pode classificar como sendo um minerador. A gente tem que ter a figura do consumidor, que é quem de fato precisa daquilo e vai ao mercado comprar. E a gente tem que ter a figura do arbitrador, que é o cara que ajuda a dar preço. Eu acho que é isso. E à medida que o tempo passa, essa relação vai se sofisticando e se chegando num equilíbrio que se manifesta através do preço que está na tela. Uma ótima maneira para encerrar o bate-papo de hoje, Safiri. Muito bom. Desculpa ter abusado aí do seu tempo, também é quase 1h30 falando. Pois é. Mas é que estava interessante mesmo aí o debate e acho que vai ser muito bom para quem... Sempre que precisarem, estou à disposição. Uma honra poder participar. Obrigado, parabéns pelo seu podcast. Quem quiser acompanhar, Bloco Cripto, né? Isso, Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Muito legal. E se você vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo, exatamente. E se você que está assistindo a gente gostou do vídeo, compartilhe, dá o seu like, tapa na sineta e a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado.